Dados nacionais comprovam. Goiás lidera o crescimento econômico no Brasil. É o maior PIB da história. 336,7 bilhões de reais. Crescimento quase 60% acima da média do país. O desemprego tem sua menor taxa desde 2015 e a renda das famílias aumentou 24,6%, superando também a média nacional. Todos os setores batem recordes e novas empresas não param de surgir. Foram mais de 9 mil só no primeiro trimestre. São milhares de oportunidades para quem quer crescer com Goiás. Temos segurança para os goianos e para o ambiente de negócios. E somos o segundo estado que mais reduziu as desigualdades. A economia avança e a vida melhora, graças ao trabalho conjunto do governo de Goiás, do setor produtivo e dos trabalhadores. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Oi, meu nome é Bárbara Noleta, eu sou repórter do Jornal Opção e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Ademir Luiz, que é um grande escritor goiano. Ele faz parte da Academia Goiana de Letras, ocupando a posição número 31. Eu queria saber, em primeiro lugar, o que isso significa para um escritor? Eu acho que é uma espécie de consagração, né? Muitas vezes, quando começamos a escrever, a pensar em escrever, não imaginamos que podemos chegar aí, né? Aquela coisa de imortalidade e tal. Quando eu era adolescente, eu sempre brincava da coisa de imortalidade pensando no Highlander, né? Só pode haver um, cortar cabeças e tal. Agora, a piada, né? Eu virei a piada, eu virei a brincadeira, né? Então, eu acho que estar nessa posição, primeiro que é muito honroso, né? E significa isso, significa uma espécie de consagração dizendo que eu cheguei em algum lugar. Então eu acho que eu cheguei em algum lugar. Pelo menos terei o meu quadro para ser lembrado lá por um futuro Capitão do Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que ele vai olhar para lá e falar: viveram. E Carpe Diem. E você também foi reeleito agora, se não me engano, é a quarta vez para a presidência da UB? Terceira vez com mandato pleno, e eu peguei metade de um mandato substituindo o escritor Edival Lourenço, que ele havia saído para ser secretário estadual de Cultura, né? Então eu terminei o mandato dele, depois me elegi a primeira vez, agora é a terceira vez dessa eleição, digamos assim, oficial, né? Entendi. É a terceira vez eleito, quarto mandato. Exatamente. E o que significa para você essas duas instituições? Qual é a importância delas na nossa sociedade? Bom, a primeira coisa, eu costumo dizer que, com todo respeito a todas as outras artes, mas a literatura é a arte que cria civilização. Quando a gente pensa em Grécia, né, nós pensamos em Homero, né? Quando pensamos em Roma, pensamos em Eneida, né? Mesmo a língua portuguesa, né? Ela de alguma maneira, ela está ali, né, sustentada pelo próprio Lusíadas. Então a literatura tem esse peso, né? E essas instituições, elas são fundamentais para preservar o idioma, sem, obviamente, não compreender que ele se modifica. Claro, ele se modifica naturalmente, não pode ser modificado à força, né? Mas naturalmente ele se modifica, né? E pensar esteticamente a linguagem. A grande questão é essa, ou seja, tem esse elemento basilar, né, civilizacional, e ao mesmo tempo esse trato com a língua que tem que ser cotidiano, né? Então, e obviamente fazemos isso como? Com lançamento de livros, com oficinas literárias, né, pensando a literatura, a cultura de modo geral. Inclusive, esse ano de 2024, agora que estou reeleito juntamente com a minha chapa, muitos colegas, grandes escritores, grandes figuras, chapa Livros e Livres, né? Temos muitos planos para realizar agora em 2024, né? E começando com a ocupação cultural do centro. Olha só que legal, que vai ter muita coisa, vai ter música, sarais poéticos. Tem uma coisa que eu não posso falar, mas que vai impregnar as paredes do centro ali, garanto, vai ser interessante. E nesse tempo que você já teve à frente da instituição, o que você diria que foi assim, o que você conseguiu fazer que mais te orgulha? Eu acho que vamos dizer assim, pensando em realizações, né? Eu acho que a realização principal foi fortalecer a UB na internet, né? E trazer muitos nomes, né, que estavam afastados de volta. Então, eu tenho um grande respeito, eu sou historiador de formação, né? Tenho um grande respeito pela história,
Então, eu acho que nós temos pessoas que passaram pela presidência, então mesmo como associados, né, que estavam um pouco afastados, eu peguei a muitos no laço, né? Não, vem aqui, tal, vamos voltar, tal. Passaram a frequentar novamente. Então, primeiro isso, e a questão da internet que foi fundamental na pandemia, que eu assumi em 2019, ou seja, no ano seguinte já começou a pandemia e nós sabemos o que foi, né? Um ano com quase tudo parado e fizemos muita coisa na internet e continuamos com isso. Inclusive, salvo engano, a UB fez o primeiro lançamento virtual do Brasil, que foi o lançamento do Dr. Arthur Rios, né, que era o nosso antigo vice-presidente, e foi muito interessante que houve até ataque hacker, né? Foi muito legal. Eu achei divertidíssimo, né? Mas aquelas coisas que acontecem. Quer contar um pouco mais desse episódio? Não, sim, é pelo seguinte, porque é um livro político, né? O Dr. Arthur é um grande advogado, tem um escritório muito importante e tal, e ele com 80 anos, olha só que coisa impressionante, com 80 anos ele foi fazer jornalismo. Então, este livro, que é um livro que discute todo o processo do presidente Lula, ex-presidente Lula e atual presidente novamente, né, com o Sérgio Moro, então como que o juiz Moro moldou o processo e como que a mídia, de alguma maneira, ajudou o processo que acabou levando o Lula à prisão. Então o livro é sobre isso. Então tinha um fator político forte. Então quando anunciamos que haveríamos esse encontro, faríamos a live de lançamento e tal, então eu acho que atiçou algumas pessoas ali e tal, e eles entraram para tumultuar. Mas como eu falei, eu acho que valorizou o evento. Sobretudo por ter sido o primeiro, até onde eu sei, o primeiro lançamento no Brasil totalmente virtual, né? A literatura nunca vai perder a força e a importância, isso é um fato. Agora, eu queria te perguntar, como você é uma figura muito presente online, se o espaço das redes é uma ameaça ou uma oportunidade para artes como a literatura? Eu acho que o fetiche do livro papel ainda é muito forte. Nós pegamos isso daqui, tem aquela coisa de cheirar livro, de comprar livro e ficar colocando na estante até como enfeite e tal. Então eu acho que o fetiche do livro ele é muito forte ainda. Só que a internet, ela é uma realidade, né? Não vai acabar, não vai aparecer, não, amanhã a internet acabou, não. É alguma coisa que nós temos que aprender e acho que estamos ainda aprendendo a lidar com isso. Então, a impressão que eu tenho, convivendo com escritores e tal, é que todos eles agem na internet como uma espécie de divulgação, mas o objetivo, né, o elemento final da produção deles ainda é o livro impresso. Tanto é assim que o fenômeno do e-book, Kindle e tal, ele é forte, mas não era o que se imaginava que seria. Então, existe aí, inclusive, atualmente, uma cultura de comprar livros de luxo, né? Tem várias editoras investindo em editorações bem mais bonitas, capa dura e tal. Então eu acho que a internet é isso. É algo que está aí, mas ajuda na fetichização do livro papel. A impressão que eu tenho, por enquanto, é essa, porque como é tudo muito fluido, né, tudo muito rápido na internet, pode ser que amanhã seja diferente. O próprio Humberto Eco, ele escreveu um livro que se chama Não Conte com... Olha só que curioso, Não Conte com o Fim dos Livros, em que ele defende, inclusive foi junto com o Jean-Claude Carrière, e ele defendendo lá o livro físico, tal, não vou aderir tal, ao Kindle, tal, ao livro virtual. Algum tempo depois, ele começou a dar declarações falando, não, olha só como é prático, eu vou viajar, eu levo o meu aparelho ali e eu consigo levar 10, 20, 30 mil livros e tal. Ou seja, até o Humberto Eco, que é um lendário bibliófilo, né, assumiu. Então, não dá para saber o que vai ser amanhã, mas por enquanto acho que é isso. A internet é muito forte, mas os autores ainda querem o livro físico e os leitores ainda têm um fetiche muito forte com o livro físico. Eu mesmo, por exemplo, raramente leio na internet, né, no computador. Como eu sou acadêmico, né, professor universitário, então eu acabo lendo muita tese para bancas, essas coisas, dissertações, mas literatura mesmo, só papel. E quantos livros publicados você tem? Nossa, tem que fazer a conta, porque eu tenho livros acadêmicos, muitos, né, que eu participo, às vezes com artigo, muitos que eu organizei pelo mestrado, o doutorado que eu participo e tal. Tem os livros próprios, tem as coletâneas. Chutando aqui, deve estar por volta de uns 30, eu acho, mas assim, somando todas essas facetas, né? Mas eu tenho um projeto literário, inclusive foi o mote do meu discurso de pós na Academia Goiana de Letras, né? Que eu quero escrever 5 romances.
né? Eu estou no terceiro, terminei o terceiro que vai ser publicado no segundo semestre. Tem mais 2 aí. E vou fechar minha obra. E você pode apresentar na oportunidade também esse aí que está na sua mão? Não, isso é uma coisa curiosa, porque assim, o meu projeto literário são 5 romances, né? Só que, obviamente, isso não impede que outras coisas surjam, né? Então, contos, ensaios, né? Então, tem uma produção de ensaios significativa e tal. E esse daqui é o livro que eu vou lançar em junho, agora, né? Mês de junho, finalzinho do mês, dia 29, que é o Dicionário Cínico das Palavras da Moda, que é um livro humorístico, né, em que eu peguei essas palavras do momento e tal, e faço algumas piadas, repenso como que a coisa funciona ali e tal, mas é isso. Então é um livro de humor. Então esses projetos correm paralelos, inclusive esse daqui é para você, né? Eu entrego oficialmente. E eu tinha já olhado a capa e contracapa. Eu queria te perguntar sobre o fenômeno que vem aqui na contracapa, que é a cultura do cancelamento, que atinge tanto a galera da cultura, né? Como que funciona, como que isso impacta os artistas hoje? A gente vive isso em Goiânia também? Acho que é geral, né? Agora, o cancelar, por exemplo, aqui tem um detalhezinho curioso, que tem o Chaves aqui no canto, né? Eu sou o criador daquela teoria do Chaves, né? Que viralizou, foi para um monte de idiomas aí. E quando ela surgiu, a primeira vez que foi publicada foi inclusive no Opção, né? Depois foi para a revista Bula e, né, cresceu, foi para muitos lugares e tal. É replicado, virou vídeo, muitas vezes nem cita meu nome mais, né? Então virou meio que domínio público. Então, de alguma maneira, eu fui cancelado naquele momento, né? Aquela coisa assim, acabou com a minha infância, o que é isso? Tá, porque a tese, para quem não conhece, é que a Vila do Chaves seria uma representação do inferno, e cada personagem seria um pecado capital, tipo, o Seu Madruga, a preguiça, o Chaves, a gula, por isso que ele está sempre com fome e tal, então mais ou menos por aí. Agora, foi muito bom para divulgação do texto, que hoje em dia, no texto original, ele está com mais de 200 milhões de acessos, né? Então é uma coisa muito grande, tem todos os outros. Ou seja, quanto mais se fala mal, melhor. Agora, tem um outro problema. Às vezes, a pessoa depende muito de um determinado grupo de consumidores. Se ele for cancelado por esse grupo, para ele é muito ruim. É por isso que muitas pessoas falam alguma coisa e depois se arrepende, pede desculpas, muitas vezes de uma maneira até patética, né? Desculpa, eu não estava fora de mim, não sei o que e tal. Então tem esses dois lados. Você está sempre trabalhando com nicho, né? Se você é cancelado por um nicho, mas quem te consome é um outro nicho, é ótimo. Muito bom. Agora, se você é cancelado pelo nicho que te consome, aí sim é um problema. Você tem que ver em qual área você está. É aquela coisa que eu até comentei com você, né? Se esse livro aqui, o Dicionário Cínico, for cancelado, inclusive tem uma piada com isso, né? Na contracapa. Vai ser ótimo. Inclusive, um dos slogans dele é mais de 500 maneiras de ser cancelado. Espero que eu seja por uma delas, né? Vai ser muito bom. E eu até falei, se o Vaticano cancelar, então melhor ainda, né? Vai que vira um código da Vinci aí, em termos de fenômeno de mídia. E, na verdade, eu fico um pouco preocupada quando eu paro para pensar sobre a questão da literatura, porque ela parece tá perdendo popularidade de certa forma, tem menos pessoas lendo e consumindo esses produtos. Eu queria saber o que você acha disso, isso é uma verdade ou não, ou se é uma impressão falsa minha? Eu acho que é uma verdade relativa, pelo seguinte, eu sempre cito essa frase, então algumas pessoas já devem ter ouvido, mas o Oscar Wilde, o autor do Retrato de Dorian Gray e tal, ele tem uma frase que é a seguinte: nosso tempo lê demais para ser letrado, falando do século XIX. De lá para cá houve uma difusão muito grande da alfabetização, então, quer dizer, muito mais gente lê. Agora, as pessoas leem o quê? Às vezes, estamos falando de pessoas que conseguem ler a placa do ônibus, por exemplo, ou então uma reportagem simples de jornal, ou então um post de internet, então não são leituras elaboradas. O que acontece, eu acho, é que o público leitor aumentou muito. Então, estatisticamente, aquele público que lê mesmo, que lê literatura, que lê obras de sociologia, enfim, mesmo livros técnicos, aumentam também. Só que considerando o tamanho da população, parece que é menos.
né? Agora, uma coisa que eu percebo também é o seguinte, é uma recuperação dos livros clássicos. Tem saído muitas edições, por exemplo, de clássico de terror, Drácula, Frankenstein e tal, que já tem um peso de importância histórica muito grande. Jane Austen também, muitas edições, né, boas, bonitas, aparecendo. Então eu acho que é um fenômeno regular. Eu acho que se lia, por exemplo, mais na imprensa, por exemplo, porque hoje em dia você não consegue pensar naqueles ensaios longuíssimos do Carpo que ele fazia, que eram publicados na imprensa. Mas, ao mesmo tempo, existem cadernos especializados. A própria opção tem. O caderno cultural dele é muito sofisticado. Agora, não é o que muitos jornais produzem, que é aquele texto, muitas vezes, que é mais uma resenha informativa e tal. Então, aí que tá. Tudo está nichado. Só que aquela coisa, a população cresceu muito. O nicho, ele cresce junto, só que muitas vezes não com a mesma dimensão. Então, por isso que, na minha opinião, gera essa impressão. Mas aquela coisa, sempre vai ter aquele molequinho que está lá no cantinho dele lendo a poesia. Olhe ao seu redor que talvez você encontre um. Eu fui muito tirada de sala de aula por estar escrevendo poesia, em aulas de matemática. Olha isso. Malditos matemáticos. Eu queria agora, aproveitando toda a experiência que o senhor tem, pedir uma dica para nós, escritores mais jovens e iniciantes, como entrar nesse meio, como está o mercado em Goiás. Primeira coisa, associar-se à UB. Você também. Olha só, a UB, que é a União Brasileira de Escritores Seção Goiás, ela não é uma academia, então você não tem que se candidatar, como no caso da Academia Goiana de Letras, que tem as vagas, né, e eventualmente uma vaga aberta, você se candidata e tem uma eleição interna. Não é isso. Né? É mesmo um grupo para que você ande com os seus. Né? Para que você conviva com pessoas que escrevem também. E isso é fundamental porque grande parte, aquela coisa do nicho que eu falei, quem lê é também quem escreve, tem esse fenômeno. Inclusive, uma coisa que eu até falo muito isso em palestras, é que nós estamos perdendo a classe média, que era quem produzia o volume, maior volume de leitores e tal. Aproveitando para polemizar um pouquinho em cima disso, mas vou voltar no que você perguntou. Há alguns anos, 10, 15, 20 anos, você chegava numa sala de professores ou numa redação de jornal e perguntava sobre o novo romance do Rubem Fonseca. É bem provável que muita gente saberia ou ler ou tal. Hoje em dia não acontece mais isso, é uma coisa que fica meio fluida, ou seja, a classe média, ela tinha esse interesse natural por cultura. A impressão que eu tenho é que a internet e o fenômeno do videogame e tal, meio que tirou essa classe média desse interesse que era de entretenimento, mas também era cultural, para uma coisa que é puramente de entretenimento. Eu acho que o grande fenômeno a ser estudado é esse. Mas na UB, nessas associações, tem as pessoas que têm o mesmo interesse que você, e pouco aquela coisa assim, você é meio doida, né? Então vem aqui, né? Vem aqui pro hospício, né? Vem aqui conviver com os seus. E esse passo vai te levar para quê? Contatos com editores, contatos com pessoas que podem ler o seu material, que é uma coisa importante, né? Que você vai fazer amizades ali, e que às vezes você tem uma pessoa que até lê o que você escreve, mas não é uma pessoa que às vezes tem o preparo, então, né, aquela leitura crítica. Então, nessas associações, vocês conseguem isso. Fora que tem os eventos, né? Eventos, às vezes, musicais, poéticos e tal, que tem aquela coisa do lúdico também. Então, ou seja, é útil e é divertido. Então, convido todos a se associarem na UB. Você é a primeira. Você não me escapa, Bárbara. E agora, para finalizar a nossa entrevista, eu queria perguntar se você tem algum recado que você deixaria nessa oportunidade para os leitores e seguidores do Jornal Opção. Leiam. Deixa eu ver eu pensar outra coisa. Leiam. Deixa eu ver se tem outra coisa que eu quero dizer aqui. E leiam. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que é o seguinte, que serve para todo escritor. Quem escreve mais do que lê sempre será um amador. Então, é importante você se preparar. Eu fiz uma brincadeira aqui, mas é isso, assim. É fundamental você juntar todo esse material, né, para que você possa criar. O Kurosawa faz isso, né? Falava isso, o Akira Kurosawa, o grande diretor japonês. Para criar, você tem que ter. Então, se preencha para depois poder criar alguma coisa, colocar para fora. Né? Muito obrigada. Eu agradeço.